Olá, meus amores, vamos começar nossa aula de ciências. Antes da gente começar o nosso quarto material, vamos fazer a correção da atividade da aula passada, certo? Que a tia Giovana deixou. Livro, páginas 169 a 172, tá certo? Então, aqui a tia Giovana deixou na página 169. E a atividade em si, nós vamos encontrar lá na 171, certo? Falava sobre as doenças. E aqui na 171, relacione os nomes das doenças, as formas com que elas são transmitidas, certo? Então, vamos lá. Temos doença A, as formas, né? Alimentos, picada de inseto, fezes de gato e D, fezes de inseto. Vamos lá. Doença de Chagas, como é que ela é transmitida? Você deve ter colocado a letra D. Deixa eu colocar aqui. Pronto. D. Toxoplasmose, letra C, né? Fezes de gato. Malária, letra B. Picada de inseto. Giardíase, letra A, alimentos contaminados. Amebíase, letra A, também alimentos contaminados. E por último, leishmaniose, você deve ter colocado a letra B, picada de inseto. Aqui era o aprender brincando, que você deve ter recortado, e a página 172, você deve ter feito, né, a finalização, aquelas lá. Sei azul, laranja está em dúvida e vermelho para não sei. Antes de nós irmos para a explicação de hoje, nós vamos fazer a correção da ficha de atividades que eu deixei, 93 até a 96, tá certo? Então, eu vou preencher aqui os espaços e aí a mesma palavra você deve ter colocado lá na cruzadinha. Qual o nome da protose causada pelas amebas? Você deve ter colocado amebíase, certo? B. Qual o nome da protose causada pelas giardias? Giardíase. Giardíase. Item C. Qual o nome da protose que pode ser transmitida pelas fezes de gatos contaminados? A toxoplasmose. Toxoplasmose. Ok. Próximo. D. Qual o nome da protose transmitida pelas fezes do inseto barbeiro? É a doença de Chagas. Doença de Chagas. Próxima. Vamos ao item E. Qual o nome da protose transmitida pela fêmea do mosquito Anopheles? É a malária. Malária. E a última, o nome da protose transmitida pela picada do mosquito palha é a leishmaniose. Leishmaniose, certo? Então, essas mesmas aqui, você preencheu lá a cruzadinha, tá certo? Então, se tiver dúvida, pausa o vídeo para poder fazer correto. Vamos continuar. Aí temos a cruzadinha que você preencheu, certo? Agora, continuando. 94. Observe o ciclo de doença representado na imagem a seguir. Aí a gente tem o ciclo da doença, certo? Representado. Deixa eu só ver se limpa um pouco aqui. Pronto. Melhorou pouca coisa. Qual é o nome da doença que foi representada?
Aqui no caso foi representada a malária, certo? Então o ciclo lá representado era da malária. Explique o que entendeu do ciclo dessa doença e cite os nomes das partes do corpo em que o organismo age e o nome do causador e do transmissor, que no caso é o vetor dela, certo? Então vamos lá. Começando aqui. Ela é transmitida por quem? Pela picada da fêmea do mosquito anófeles. Do mosquito anófeles. Pronto. Segunda informação. Como é que ela age, né, dentro do organismo? Então, alguns plasmódios vão para o fígado e se multiplicam. Alguns plasmódios vão para o fígado e se multiplicam. Fígado e se multiplicam. Continuando, tem mais algumas coisas que você pode acrescentar. Essa parte do explique o que entendeu do ciclo dessa doença. Você pode ter colocado, né, como é que acontece. Quando as células vermelhas do sangue se rompem, a pessoa tem febre e calafrios. Como perde muitas células, acaba ficando com anemia. Então, essa parte da explicação você pode ter colocado, né, bem mais reduzido. O importante é que você tenha ressaltado que ela perde muitas células vermelhas e que ela passa a ter calafrios, certo? E acaba ficando com anemia. Quando a pessoa é picada por outro mosquito, pode infectá-lo e esse pode infectar outra pessoa. Então, a tia Giovana não vai escrever essa parte aqui. Você pode ter resumido, mas contanto que você tenha focado e frisado essa questão da perca das células vermelhas e dos calafrios que ela passa a ter. 3. Cite 3 ações para prevenir as protoses transmitidas por insetos. Então, aqui você pode ter colocado usar inseticida, colocar telas nas portas, utilizar mosquiteiros. Então, são algumas, né? Como eu citei apenas 3, porque aqui estão sendo pedidas 3. Página 95. Aqui nós tínhamos, né? Estão dentro de um ônibus com janelas fechadas. Porque o homem de camisa azul parece estar preocupado, embora seja pessoal, mas você tem que ter ressaltado que ele pode estar preocupado porque ele pode se contaminar, né? Porque todas as pessoas aqui aparentemente estão doentes, então provavelmente ele esteja preocupado porque ele corre o risco de se contaminar. Cite como ele poderia se prevenir das doenças causadas pelos micro-organismos transmitidos pelo ar. Então, aqui tem várias ações, eu vou citar algumas delas. Ele poderia se vacinar contra as doenças que têm vacinação, ele poderia evitar aglomeração, ele poderia não ficar perto de pessoas doentes, ele poderia lavar as mãos, usar álcool gel. Então, aqui nós temos várias atitudes que ele poderia ter para evitar uma possível contaminação. E aqui é a resposta pessoal que eu pedia para que vocês produzissem um texto, né? O menino está saudável, depois ele adoeceu e passou a quê? E depois. Então, aí vem a sequência, certo? E no final, o que ele aprendeu com tudo isso. Vamos passar agora para a nossa atividade de hoje, né? Do nosso livro novo, páginas 118 até a 123.
Então, aqui o título, né? Pontos cardeais. Então, essa aqui é a imagem de abertura do livro de vocês. Nós vamos até a 123. Então, vamos lá. Então, o que vocês observam nessa imagem? A menina, ela tem 2 caminhos e ela precisa saber que rumo tomar. Então, nesse capítulo, você vai estudar como é possível se localizar utilizando a posição do Sol e os pontos cardeais. Como referência, além disso, observará como localizar os pontos cardeais por meio das sombras. A imagem de abertura representa uma pessoa precisando de orientação. Você já se perdeu alguma vez? Se sim, onde estava? Como fez para se orientar? Você acredita que o Sol pode ajudar alguém a se orientar? Como isso é possível? Registre a seguir as suas hipóteses. Vamos lá. Aqui nós temos os pontos cardeais, né? Norte, Sul, Leste e Oeste, que você já deve ter escutado falar sobre ele, conhece esses termos, se não vai ter a oportunidade de conhecer agora. Eles são pontos definidos pelas posições relativas do Sol, o qual aparece todas as manhãs aproximadamente do mesmo lado do horizonte. Então aqui nós vemos o lado que o Sol nasce, chamado de nascente, o lado que o Sol se põe, chamado de poente. O movimento do Sol é chamado de aparente porque observando da Terra, o Sol parece realizar um deslocamento diário ao redor do planeta. No entanto, não é o Sol que se desloca. Quem é que faz esse movimento? É a Terra. E como é chamado esse movimento? É um movimento de rotação. Olha aqui, ó. E o que vem a ser esse movimento de rotação? Quando a Terra gira em torno de si mesma. Esse movimento ele é responsável pelos dias e as noites. E falando sobre orientação, os principais pontos são Norte, Sul, Leste e Oeste, né, que foram definidos com base nesses 2 lados, o nascer e o pôr do Sol. Falando aqui na 120 sobre os pontos cardeais. O Norte, se você for fazer esse esquema que esse menino está fazendo, ao estender o braço direito na direção em que o Sol nasce, braço direito para o nascente, o lado onde o Sol se põe no horizonte indica o Oeste, o Leste onde o Sol nasce pela manhã e o Sul ao estender o braço direito em direção ao Sol. Ao estender o braço direito na direção que o Sol nasce, o lado que fica atrás de você. Então, aqui indica o Sul, aqui indica o Leste, o Oeste e à frente o Norte, certo? Então, se você tiver dúvida, braço direito para o nascente e esquerdo para o poente. À sua frente vai ficar o Norte e atrás de você vai ficar o Sul. As posições onde o Sol nasce e se põe não são exatamente as mesmas em todos os dias do ano. Isso acontece porque a trajetória do Sol muda, né, por causa dos movimentos que a Terra realiza. Aqui nós temos a seção de olho no local. Sempre nós começamos a trabalhar o local onde nós moramos. E aqui, as sombras e os pontos cardeais. Você já viu a sua sombra no chão e percebeu que ela muda de posição e de tamanho? Sabe por que isso acontece? A sombra nada mais é do que a ausência de luz causada por um objeto opaco. Isso acontece porque a luz chega até a Terra de maneira retilínea. E o que vem a ser retilínea? Trajetória em linha reta. E faz com que ela não consiga desviar do objeto. O que nós observamos aqui? Uma menina em pé e a sombra dela sendo refletida. Só que em determinado momento do dia, devido à mudança de posição do Sol, que de fato não é o Sol que muda de posição, devido ao giro que a Terra vai fazendo, de repente essa sombra ela vai diminuir praticamente quando tiver ao meio-dia, ela praticamente vai desaparecer, porque depende do horário do dia em que essa sombra esteja sendo refletida. Vamos aqui. Devido ao movimento aparente que eu expliquei no começo da aula, no céu, de leste a oeste, a sombra pode ter diferença, foi o que eu acabei de explicar. Olha aqui,
O Sol está para esse lado, a sombra para cá. Quando o Sol estiver exatamente aqui em cima, essa sombra ela vai diminuir. Ao relacionar os conhecimentos sobre as posições do Sol e as observações da sombra que o Sol proteja, os povos antigos descobriram uma outra forma de se localizar, além de se localizar, os pontos cardeais, o gnomon. O gnomon é um instrumento formado por uma haste fincada no chão, uma haste fincada no chão, e a sombra projetada por essa haste, provocada pela incidência dos raios solares nela, permite a materialização da posição do Sol ao longo do dia. Observe as sombras projetadas pelo Sol. Observando, os povos puderam observar que elas mudavam. Então, quando o Sol nasce para esse lado, a sombra estava para cá. Ao meio-dia, praticamente aqui em cima, ela quase que desaparece. E quando ele vem para o poente, ela vai mudar de posição. Ok? Temos aqui a RA, é um jogo que eu vou deixar para vocês realizarem. E na 122, nós temos aqui o que foi explicado. Leste, ao amanhecer, a sombra para cá. Ao meio-dia, que o Sol está praticamente aqui, praticamente desapareceu. E ao entardecer, que como o Sol está para cá, a sombra vai estar para cá. Então, isso foi observado pelos povos mais antigos para poder facilitar essa questão da localização, tá certo? Que tal construir um gnomon e com ele localizar os pontos cardeais por meio de sombras? Então, aqui nós temos o projeto Eu Cientista, que está na página 122 e termina na 123. Então, você vai realizar essa atividade, vai seguir o que está sendo indicado aqui. Tem as imagens super simples para vocês fazerem e vocês vão virar nesse momento cientistas. Eu vou mostrar agora a ficha de atividades, certo? Só um instante, deixa eu ver se é essa. Pronto. É a ficha de atividade, páginas 75 e 76. Aqui, nós temos 75 e 76. Aí vocês vão, mesmo assunto que nós estamos estudando, os pontos cardeais, ok? Vão realizar essas atividades 75 e 76. Na próxima aula, a gente faz a correção dessas atividades. A questão do projeto lá do Eu Cientista, você vai realizar, vai ter a oportunidade de entender na prática como que esse assunto funciona. E a fichinha, a gente faz a correção na próxima aula. Daí a gente chega aqui ao final da nossa aula de ciências e é algo que vocês vão ter a oportunidade de, fazendo o projeto Eu Cientista, de materializar o que a tia Giovana acabou de explicar, porque às vezes quando a gente explica, não fica muito na mente. Quando a gente faz, que coloca o braço, que observa, aí sim vocês vão começar a entender. Então, até a nossa próxima aula.